Bom dia a todos. Bom dia àqueles que vão me ouvir. Queria dividir uma palavra com vocês, o povo do Brasil, minha nação. A gente tem ouvido e a gente tem visto alguns no Face, nas redes sociais, Instagram, aquela palavra que diz em 2 Crônicas 7:13, a palavra de Deus diz assim: se eu cerrar os céus e não haver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um momento difícil para todos nós, é um momento muito delicado. E eu tô fazendo esse vídeo porque senti no meu coração, irmãos, povo, nós temos errado com Deus. Nós temos falhado. O Brasil brincou com Deus. Os governos brincaram com Deus. Toda a corrupção que houve. O povo brincou com Deus no carnaval, fazendo o diabo vencendo Jesus, blasfemando contra o sangue, contra a cruz de Cristo, brincando com a obra de Deus para a salvação do homem, brincando com coisa que não se brinca. O Brasil brincou com Deus. Lá também, quando fizeram o Porta dos Fundos, Jesus, homossexual, brincaram com o Evangelho, brincaram com Deus. E os homens não percebem. E o pior, nós oramos. Oramos para que Deus livre a nação, todo filho vivo de Deus, todo real regenerado, filho convertido de Deus. Eu sei que ele vai estar de joelho e vai clamar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Quando Deus estender a mão dele sobre o povo para curar, como ele diz aqui, que o Brasil não ache ou não pense que é um povo moral e que merece a misericórdia. Que ninguém pense em levantar os olhos arrogantemente ou orgulhosamente em sua própria justiça, olhar para o céu e dizer: a gente merecia porque nenhum de nós merecemos. Nós brincamos com Deus e brincamos demais. Alguém pode até ouvir isso, pode até ouvir essa palavra de 2 Crônicas e dizer para mim: pastor, isso é Velho Testamento, pastor. Isso não serve para nós hoje. Deus não é assim, Jesus é amor, Jesus é bom, Jesus só quer o meu bem, realmente Ele só quer o teu bem. Ele quer o melhor. Só que eu quero ler uma coisa com você no Novo Testamento. Em 1 Coríntios. Vá comigo ali. Você que pode, mas você que não pode, escute. Escute com atenção. Em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos ensina: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora olha no versículo 5.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Está falando do povo de Israel. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, está falando para nós hoje, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. A idolatria, nós já temos idolatria no nosso país, muita idolatria. Um mandamento que Deus falou: não farás para ti imagem de escultura. Não terá diante de mim outros deuses. Essa é a ordem de Deus, está nos 10 mandamentos. Mas esquecida, negligenciada. Ele diz: não terás diante de ti outros deuses, não terás. Porque Ele é um Deus zeloso. O povo aqui, versículo 7 do capítulo 10. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Tem uma tradução que fala sobre orgias. Não tem um povo que busque mais os seus prazeres do que o Brasil. Esquecendo, vivendo seus deleites, esquecendo totalmente do seu Deus. E ele continua, versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. O que foi o carnaval? Além da blasfêmia, o que é o Brasil? Do lado de fora da nossa nação, nós somos considerados um povo. O que é lembrado no Brasil? Carnaval, as mulheres, o corpo das mulheres. Olha no 9. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. As serpentes do Antigo Testamento picavam os homens que pecavam e matavam. Matavam pelo seu veneno. E sabe qual era a única coisa que os salvava? Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze no deserto, para que todo aquele que olhasse para a serpente não perecesse, mas vivesse. Deus levantou o filho dele na cruz, dizendo para o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, salvação eterna. Isso é para nós hoje. O que está acontecendo é para nós hoje. Deus levantou o seu filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas pensa, escute o que eu vou te dizer. Eu não estou falando apenas de cura, não. Deus é suficientemente poderoso para curar. E para Ele não é difícil. Mas pense na tua alma. Pense no que você fez. Pense no que você está fazendo. Você pode me dizer, mas eu tenho coisas boas. Esqueça as suas coisas boas. Porque se você for pesar na balança, diante do crivo da palavra de Deus e da tua consciência bem aberta, bem clara, você sabe que o bem que você fez não compensa o mal que você fez. Toda a nossa negligência, toda a nossa blasfêmia, a gente tentar a paciência de Deus, de Cristo, tudo isso diante da justiça plena de Deus, nada das nossas boas obras vão conseguir pagar. Nada. Brasil, escute a voz de Deus. Eu não estou falando a minha voz. Eu estou falando a voz de Deus e das suas consciências que clama dentro de ti, sabendo que nós somos culpados por tudo isso. Você pode dizer que isso está em todo mundo, e eu te pergunto, como está o mundo? O que é o mundo? O que são os abortos? O que são a indiferença do mundo?
o que é a blasfêmia do mundo, o que é o que você vê na televisão, o que é a chamada arte do mundo. É uma abominação para Deus. E diz no versículo 10, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Versículo 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. De quem? Para quem já são chegados os fins dos séculos. É nosso aviso. O que nós estamos passando é nosso aviso, igreja. O que nós estamos passando é nosso aviso, povo brasileiro. É aviso. Não é para você ficar na frente da Netflix. Não é para você ficar na frente do teu computador, jogando o tempo precioso que Deus está dando para você fora. O tempo que vai decidir o futuro, a tua eternidade. E sabe o que é mais difícil? Como eu falei agora no começo desse vídeo. Depois que isso passar, o povo vai esquecer. Talvez você me diga, mas o melhor é esquecer. É bom esquecer. Da dor, pode ser. De todo o sofrimento. Mas não esquecer que o fim está próximo. Não esquecer que é tempo de buscar e não perder tempo. Não esquecer que é tempo de reverenciar o Deus, o único Deus. O Deus da vida. O Deus das Escrituras. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que enviou o seu Filho para resgate do mundo. Que nós temos tentado, que nós temos murmurado, que nós temos esquecido e causado ciúmes com a nossa idolatria, com os nossos prazeres, com a nossa vida sempre vivendo para nós mesmos. Aí você diz para mim que esse não é o Deus da Bíblia, que Deus jamais faria uma coisa dessas, que isso é tudo obra do diabo, isso é tudo obra do diabo. Eu não posso dizer que não há obra do diabo. Mas houve já a obra do diabo quando nós estávamos com ele no carnaval. Quando nós estávamos com ele atrás de uma televisão, atrás do computador, na pornografia, ou em todos esses tipos de pecado. Ou quando está junto com um homem que se deita com outra mulher em adultério, ou em fornicação, ou vice-versa, traindo o marido ou a esposa em casa com os filhos. Tá aí a obra do diabo. Tá aí a obra do diabo, esquecida. Porque a gente coloca a culpa no diabo. Mas quando Deus vier para julgar o mundo, não vai naquela que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Porque se assim fosse, ele só lançaria o pecado no inferno e não o pecador. Mas a ira de Deus, João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho, que é Jesus, tem a vida. Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Pega a sua Bíblia e leia. Pega a sua Bíblia. Olhe lá, João 3, 36. Agora, para você que ainda questiona que isso não venha, ou que isso não possa ser obra de Deus, eu leio com você. Aqui mesmo em Coríntios, na continuação, no capítulo 11, no versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou, para ser específico, que morrem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui o escritor sagrado ele está falando a respeito da Santa Ceia, a respeito de não discernir o corpo do Senhor. Mas eu quero dizer para você que aqui está a gente não reverenciar e desconhecer a única justiça aceita diante do trono da graça de Deus, o Filho Cristo crucificado, que é o único poder de Deus para a salvação daqueles que creem, daqueles que acreditam. Não terá diante de ti outros deuses, não terá diante de ti outros deuses. E isso, Novo Testamento, verso 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, que morrem. Por quê? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para que isso? Para não sermos condenados com o mundo. Toda dor é uma repreensão. Mas não é uma repreensão para nos matar. Pelo contrário, é uma repreensão para nós não sermos condenados com esse mundo. Para cada um de nós sentir na consciência que nós estamos errados. Sentir na nossa consciência que dependemos de Deus. O ar que a gente respira depende dele. A nossa vida depende dele. Tudo que temos e tudo que somos depende, é totalmente dele. Ainda você que se considera um ateu, o ar que enche os teus pulmões vem dele. Vem dele. Não vem de nenhum outro Deus, a não ser do Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. O Senhor Jeová, ou Yahvé, como diz a tradução original. Irmãos, escute, esse é o amor de Deus, o amor real. As pessoas acham que o amor está apenas em aceitar tudo. Isso não é amor. O pai que faz isso com o filho mata o seu filho. Ou a mãe que faz isso mata o seu filho. O verdadeiro amor, ele corrige. A palavra de Deus, ela diz em Provérbios: não retires a vara do teu filho. Aquele que retira a vara aborrece seu filho. A palavra nos diz, num Salmos mais conhecido, Salmos 23, que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Agora, a tua vara e o teu cajado me consolam. É a vara de Deus que nos mantém no temor de Deus. É o cajado dele que nos puxa de volta quando estamos longe. E isso é a vara e o cajado de Deus para nos trazer de volta para perto dele, para nos trazer para ele. E se tudo isso passar e o Brasil não compreender que Deus está chamando, que o Senhor está chamando ao arrependimento, não o arrependimento da boca para fora. O verdadeiro arrependimento, ele vem com mudança de atitudes. Mudança de atitudes. Então,
Escute. Por causa disso há muito entre vós fracos, doentes e que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus está repreendendo os filhos. E aquele que receber a repreensão, Deus o tratará como filho. Então, povo do Brasil, e até mesmo os outros de outras nações que estão passando por isso, olhem para a cruz. Levantem seus olhos para a cruz. Levantem seus olhos e olhem o Filho de Deus. Olhem o Filho de Deus moído no nosso lugar. Olhe o Filho de Deus, porque uma coisa, esqueça que você está devendo alguma coisa para Satanás, porque você não está devendo nada para ele. Eu sei que muitas vezes você ouviu ou até mesmo alguns vídeos que são postados que dizem que Jesus está lá brigando com o diabo e dizendo que vai pagar para eles, como se Jesus estivesse pagando alguma coisa para Satanás. A nossa dívida não é com Satanás. Satanás não é nosso criador. Satanás se infiltrou na criação e enganou o homem. Mas Satanás não tem nada nosso. A nossa dívida é com o Pai. Porque a Bíblia diz que Cristo tomou o cálice da ira de Deus e não da ira de Satanás. Foi a ira de Deus que ele suportou em nosso lugar. Então quando você olha a cruz, você não está vendo Satanás imolando Jesus. Você está vendo Deus castigando os nossos pecados no corpo de Cristo. Por isso, se alguém não discernir isso, por isso, se alguém não entender que foi Cristo a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados, a oferta pelos nossos pecados, vão padecer com o mundo, vão padecer com todo mundo. Então olhe para a cruz, olhe para o sangue de Cristo, olhe para Ele, que Deus te dê a graça de ver e de continuar olhando, até que o teu coração seja mudado, até que a tua consciência seja completamente limpa e perdoada pelo poder desse sangue, até que a tua alma venha se alegrar em Deus e venha odiar o pecado, até que o teu coração seja regenerado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente. O povo de Deus, ainda que seja de placas diferentes, ainda que seja de denominações diferentes, eu tenho certeza que o povo regenerado, salvo, o povo que nasceu de novo, eles vão estar clamando pela vida, por essa nação, porque é a nossa nação. E nós não queremos a destruição dela. Mas nós precisamos se arrepender. Porque eu vejo muita gente pegando só a segunda parte de 2 Crônicas, do capítulo 7, só a parte boa que diz: se meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, eu virei do céu e perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Só pega a parte de se humilhar e orar, mas esquece do motivo que levou eles a se humilhar e orar. É o que diz no versículo anterior: se eu cerrar os céus é não ter chuva é não ter colheita é não ter alimento. Se eu enviar os gafanhotos, é a destruição de toda a provisão, de todo o plantio, e se enviar a peste, aí entra esse meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. É o momento de se humilhar. Reconhecer que somos dependentes de Deus. Não vá diante de Deus
com as tuas justiças. Não vá diante de Deus como uma pessoa moral suficiente para ser aceita diante do trono da majestade. Vá como pecador, como publicano que bate no peito, baixa a cabeça e diz: tenha misericórdia porque eu sou pecador. Eu necessito da tua misericórdia. Eu dependo da tua misericórdia. Vá que nem Jó, diante do Senhor com a fé de Jó que diz: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Vá que nem Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. É momento, igreja, é momento, povo do Brasil, de buscarmos. Não confie nas tuas obras. Ainda que você seja um pastor de 25 anos de ministério, ou missionário de 30, 40 anos de caminhada na fé, eu sei que se você realmente é um filho vivo de Deus, você jamais vai confiar nas tuas obras. E se você, meu amado, minha amada, que deixou o primeiro amor, em Apocalipse 2, versículo 4 e 5, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta, arrepende-te, volta, pois onde caíste, arrepende-te, senão brevemente eu te virei e tirarei do meio de ti o teu castiçal, se não te arrependeres. Você, talvez que tem anos de ministério, que está confiando nas tuas obras, em que é uma pessoa moral, é uma pessoa digna, não faça isso. Não faça isso. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz para que o primeiro amor volte ao teu coração e você entenda que Deus te ama, não pelo que você faz ou fez, mas porque Ele quis te amar. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Fiquem todos com Deus.